Saudações a todos. Então, retomando o nosso projeto aqui entre palavras, a categoria de hoje será a da physis. E, mais uma vez, teremos o léxico da filosofia greco-romana do Giovanni Reale para nos acompanhar. Então, physis, no latim ficou natura. Este termo exprime um dos conceitos cardeais do pensamento antigo. É muito difícil traduzi-lo, porque nas línguas modernas não existe um correspondente que cubra toda a originalidade de sua área semântica. Natureza é o termo menos inadequado, sobretudo se o desvinculamos de concepções científicas reducionistas. Brilhante isso, brilhante. Aristóteles, na Metafísica Teta 4, tentou traçar um mapa dos vários significados da física, o qual pode ser muito útil ao leitor moderno que queira recuperar a ampla área semântica da qual falamos. Natureza significa um sentido, a geração das coisas que crescem. Assim se entende como longa a letra U do termo. Em outro sentido, natureza significa o princípio originário, imanente, do qual se desenvolve o processo de crescimento da coisa que cresce. 3 agora. Ademais, natureza significa o princípio do movimento primeiro que existe em cada um dos seres naturais, e que existe em cada um deles justamente enquanto é ser natural. 4. Além disso, a natureza significa o princípio material originário do qual é feito ou do qual deriva todo objeto natural, privado de forma e incapaz de mudar em virtude só da potência que lhe é própria. Por exemplo, disse que a natureza de uma estátua ou de um objeto de bronze é o bronze, ao invés dos de madeira, disse que é madeira, e assim por diante. De fato, cada um desses objetos é constituído por aqueles elementos, sem que se mude a matéria-prima da qual é constituído. Neste sentido, alguns chamam de natureza os elementos dos seres naturais. E alguns dizem que o elemento é o fogo, outros a terra, outros o ar, outros a água e outros algo semelhante. Outros dizem que os elementos são mais de um e outros. Enfim, que os elementos são todos. Esse seria o quarto sentido e vem o quinto. Veja que é uma referência direta aos pré-socráticos, né? Em outro sentido, natureza significa a substância, forma. Então veja que é bem diferente do outro que não era a forma. Dos seres naturais. Então, a substância igual forma dos seres naturais. Por isso, de todas as coisas existentes ou geradas naturalmente, mesmo que já esteja presente aquilo do que, por natureza, deriva o seu ser e a sua geração. Quando ainda não tem a sua forma e a sua figura, dizemos que ainda não tem a sua natureza. Portanto, o objeto natural é o que é composto de matéria e de forma. Por exemplo, os animais e as suas partes. E natureza não é só matéria-prima, mas também forma e substância. E esta é o fim da geração. 6. Por extensão, e em geral, toda substância é chamada de natureza em virtude da forma, pelo fato de que a forma também é uma natureza. Do que se disse, resulta que a natureza, no seu sentido originário e fundamental, é a substância das coisas que possuem o princípio do movimento em si mesmas e pela própria essência. De fato, a natureza é dita natureza somente porque é capaz de receber esse princípio. E a geração e o crescimento somente são movimentos que derivam desse mesmo princípio. E aí o verbete vai avançando ainda na tradição aristotélica, depois na tradução helenística. Mas só para dar
um breve bosquejo. O verbete do Giovanni Reale, ele é mais complexo, vamos colocar assim, que os anteriores que nós vimos, porque isso vai colocar os vários sentidos que Aristóteles colocou na metafísica. Por outro lado, no vocabulário grego de filosofia, ele também vai fazer as divisões, mas ele tenta ser um pouquinho mais, variar um pouco. É interessante como que complementam as descrições. Physis, natureza, do latim natura. O substantivo physis deriva do verbo phio, que quer dizer faço crescer, faço nascer. E na forma média, phionomai, eu broto, eu cresço, eu nasço. A natureza se manifesta como potência autônoma que possui, comunica e organiza a vida. 2 sentidos. Natureza universal. Se materialmente o mundo é um todo, um conjunto, a natureza apresenta-se formalmente como a ordem do mundo, como a lei que regra os fenômenos e a alma que vivifica o corpo. Natureza de cada um, portanto, essência. Em seu léxico filosófico, e aí vou fazer referência à metafísica, o texto vai colocar exatamente os 4 sentidos que estava no verbete do Giovanni Reale. O sentido de geração, gênesis, o sentido de causa interna de crescimento, ou seja, lei imanente à vida, matéria-prima dos seres, que é o exemplo do bronze e da madeira que vimos, e substância dos seres naturais, ousia. Conclusão: a natureza, em seu sentido primeiro e principal, é a substância dos seres que tem em si o princípio de seu próprio movimento. E aí o verbete vai caminhando para outras variações físicas. É até um pouco mais longo do que o próprio verbete do Giovanni Reale. Qual que é, talvez, uma questão que é importante, que eu trago os verbetes, para poder quebrar primeiro a pré-compreensão e o senso vulgar que nós, quando falamos referência ao termo physis, vocês pensem na natureza, meramente na sua forma física. E para os antigos physis é exatamente o modo de constituição dessa relação entre substância e forma. Isso faz muita diferença quando vai se pensar a filosofia antiga, porque se nós analisamos a physis dos antigos com essa compreensão meramente assim de um realismo naturalista, a gente acaba perdendo a intenção que há por detrás do pensamento grego antigo de tentar identificar na ordem do cosmos, portanto aqui eu colocando, da ordem da natureza, os princípios que unem, ou o princípio que une todas as coisas. E isso é um salto muito importante para poder pensar o direito natural. O direito natural na antiguidade, ele é pensado a partir de uma concepção própria de physis. E o que se perde, no final das contas, quando tentamos ler essa physis como uma mera descrição vamos dizer, do que vemos na natureza, o que é problemático, ok? Então fica essa referência. É lógico que outros dicionários fariam de forma mais extensa. Comparei brevemente antes do vídeo com o dicionário histórico de filosofia, e como não poderia deixar de ser, o verbete lá é assim, bem maior. E aí ele vai fazer o acompanhamento da transformação conceitual de physis, também, por exemplo, na Antiguidade Tardia, com Plotino, como que é recepcionado pelo pensamento cristão já com Agostinho, até a tradição moderna e contemporânea. É assim, por si só, é um tema extremamente riquíssimo. Perfeito. Não deixem de ver os vídeos em relação a nomos e logos. Beleza? Até breve.